A ANDIFES é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Para resumir, é a associação que reúne os reitores das universidades federais públicas do nosso país. Então isso, o que acontece? Ela tem um papel enorme, ela cresceu com a expansão do sistema, hoje somos 63 universidades, 63 membros da ANDIFES, outros vão se agregar, outras universidades vão se agregar ainda, 5 universidades novas criadas. O que significa? Ela passou a dialogar com a sociedade, com o governo, representando essa instituição singular que é a universidade pública. O que é esse lugar? A universidade pública, ela se diferencia de simplesmente uma instituição de ensino. Ela é um espaço que tem capacidade de reflexão, tem uma comunidade que pensa a si mesma, sobretudo porque essa comunidade realiza ensino, mas também pesquisa, também extensão. Ou seja, produz conhecimento, dialoga com a sociedade e forma com extrema qualidade como resultado dessa interação, dessa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Como lugar, é também um lugar de democracia. É um lugar onde a comunidade escolhe seus dirigentes, deve continuar escolhendo seus dirigentes. Devemos, por isso mesmo, aí já pensando nas ameaças atuais, resistir a qualquer tentativa de que a comunidade não escolha seu dirigente, porque é fundamental que a comunidade discuta o programa, não é a pessoa somente. Está em jogo um programa que é maturado em conjunto com a comunidade, com as categorias, pensando os interesses acadêmicos específicos, aquela história, traduzindo essa história e gerando confiança. Nós somos uma universidade e logo nós dependemos também de confiança. Confiança para respeitar o outro, para respeitar a divergência, para poder construir debates que sejam produtivos. Então é muito importante que o dirigente seja aquele que expresse um consenso, a vontade, a maioria das opiniões de uma universidade. Ela não tem sido, ao longo do tempo, apenas um grêmio que reúne os reitores. Ela tem proposto políticas. Por exemplo, a política da assistência estudantil, ela nasce muito da reflexão da ANDIFES. A própria ANDIFES constituiu uma matriz de distribuição de recursos, pensando a qualidade, as características, a dimensão, o tamanho das instituições, ou seja, ele é um espaço de conformação de políticas. E por isso mesmo é um espaço que representa a sociedade diante do parlamento, diante de todas as instâncias, com força, com opinião, com serenidade, com responsabilidade. A ANDIFES tem esse traço, né, ela não se confunde como uma associação com as representações das categorias, porque ela procura talvez representar os valores mais universais das universidades e a diversidade das universidades também. A universidade mudou muito nos últimos anos, ela muda em função de 2 grandes movimentos, que parecem opostos, mas eu creio que elas se confluem no final. O crescimento de um sistema de pós-graduação, isso um pouco mais de 50 anos. Esse movimento desse sistema de pós-graduação criou um padrão de qualidade, onde teses e dissertações são feitas segundo certo rigor e são compreendidas assim pela comunidade científica e, ao mesmo tempo, mais recentemente, uma grande expansão. Ou seja, uma abertura, aumentar as possibilidades de acesso de camadas maiores da população ao ensino superior. Vale lembrar, ainda é insuficiente a expansão, ainda estamos longe de ter parâmetros semelhantes a dos países mais desenvolvidos da proporção de alunos que poderiam ser assistidos no ambiente da universidade. Mas a expansão trouxe desafios. Como conciliar essas 2 medidas? Que é a excelência acadêmica, que as universidades têm como alvo, e, ao mesmo tempo, a inclusão, o compromisso social. Acho que ao longo desses anos, pensando nesses 30 anos, houve modelos distintos de realização. E eu pude perceber, e aí um testemunho de alguém que na Universidade Federal da Bahia viu a universidade se modificar, se tornar mais nacional, mais internacional, é a criação de padrões específicos mais comuns de pesquisa. Isso a ANDIFES tem papel, mas também as agências de fomento, CAPES, CNPq, as sociedades científicas, todas elas têm um papel para criar medidas comuns que fazem com que os pesquisadores
e se reconheçam como participando de uma comunidade que preza o conhecimento, evita a ignorância, desenvolve o diálogo, combate o preconceito, produz conhecimentos e não o obscurantismo, certamente. Então eu pude observar, né, nessa minha trajetória, uma universidade que foi se tornando mais consolidada e ao mesmo tempo precisando encontrar mais fôlego, mais investimento, novas medidas, novos prédios, mais construções. Esse gesto não se completou ainda. Acho que nós vivemos exatamente um momento em que a excelência acadêmica e o compromisso social podem ambos estar ameaçados. Por quê? Porque precisamos de mais investimento, de um compromisso maior da sociedade com esse modelo particular de universidade pública. Onde estão as ameaças? No orçamento. O orçamento é deficitário, ele tem uma defasagem orçamentária que faz com que os reitores, as administrações centrais estejam hoje reduzindo seus contratos, precisando demitir terceirizados, ou seja, ao contratar de maneira mais restritiva, as empresas elas demitem terceirizados, ou seja, deixamos de fazer investimentos em equipamentos, temos problema de manutenção, tudo isso em função de uma defasagem orçamentária, né? Há restrições políticas, a universidade passou a sofrer um ataque curioso. Antes havia uma certa aura em torno da universidade. Eu imagino em certas cidades o papel que a universidade não tem como lugar de excelência, um lugar que todos cultuam. É assim em Salvador, suponho que seja assim em Viçosa, ou seja, todos imaginam a universidade como um lugar de excelência, de respeito, no qual nós esperamos o melhor para nossos filhos, né? E de repente a universidade passou a ser alvo de ataques na sua natureza, no seu comportamento, no modo como exercitamos uma vida acadêmica que é intensa e rica. Então temos hoje, portanto, desafios enormes que vão desde a questão orçamentária à questão cultural. E a sociedade vai precisar responder. Não é apenas a Andifes, não é cada reitor isoladamente, a sociedade vai precisar responder se ela mantém esse projeto de universidade com as dimensões propostas, com a expansão que ainda é necessária, com todo o seu desenho. O Andifes tem o tempo todo discutido política, se posicionado, reagido aos ataques que a universidade tem sofrido, defendido o orçamento da universidade, participado junto com parlamentares, estimulado a frente parlamentar de valorização das universidades e institutos federais. E a Andifes vai até realizar um grande congresso agora, final de abril, para refletir exatamente sobre essa universidade. Vamos mobilizar todos os pró-reitores, todos os assessores de reitorias e todos os reitores para pensar um modelo da universidade para esse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Eu acho que vivemos momentos difíceis, sim, momentos de problema onde havia dificuldades orçamentárias, mas não um ataque à imagem da universidade. Talvez tenhamos vivido um momento até de opulência orçamentária e talvez um ataque à universidade, ou seja, mas nunca se conjugou tanto essa ideia de que a universidade não é essa instituição de onde se espera os melhores resultados para as futuras gerações. Temos que recuperar isso, porque ela é exatamente isso. Ela é uma ponte entre a geração atual e as gerações futuras, entre o conhecimento já adquirido ao longo dos anos e os novos conhecimentos, descobertas. E a universidade, em momentos difíceis, tem reagido bem. Vejam só, temos aí o coronavírus. Quem é que vai fazer o combate ao coronavírus? As universidades, elas que promovem conhecimento, podem produzir vacinas, podem compreender as estruturas e podem dar respostas mais ativas. Toda a crise do país não deixa de encontrar uma resposta à altura no ambiente das universidades. Jogar fora as universidades é comprometer, portanto, a capacidade de resposta da nação. Eu acho que a sociedade brasileira vive hoje um momento muito difícil, né? Ou seja, primeiro, não podemos imaginar que o conservadorismo, que preconceitos tenham sido abandonados ao longo do tempo. A vida universitária e a sociedade sempre conviveram com algum grau de autoritarismo. Lembra, a universidade é uma entidade ambígua também. Ela tem competição às vezes feroz por recursos, por poder, tem conflitos, às vezes apenas rotina, né? Ela alimenta autoritarismos, temos vários momentos de adoecimento na universidade, tudo isso
Mas, ao mesmo tempo, a universidade é o lugar da cooperação, é o lugar da colaboração, da criatividade, da superação da mera rotina, da invenção, do diálogo. Ou seja, cabe a nós escolher que universidade nós queremos, se é uma universidade que adoece ou uma universidade que enriquece as pessoas. Em primeiro lugar, é bom pensar no nosso país, a nossa situação, né? A participação que a eventual mensalidade dos estudantes teria no orçamento é irrelevante, em certa medida, né, considerando os gastos, o volume de recursos envolvidos na universidade. Lembrar que a composição dos nossos estudantes fazem com que mais de 50% dos estudantes que estão hoje na universidade tenham uma renda que situa os estudantes na faixa de vulnerabilidade. Eles não poderiam pagar. Aqueles que poderiam pagar num montante que fosse significativo, estariam perto de 10% da composição dos estudantes. Nós não podemos querer que esses 10% paguem por todo o conjunto dos estudantes. E segundo, é muito estranho, numa universidade pública, cindir a comunidade em duas categorias: o cidadão e o cliente. Ou seja, aquele que está lá como se estivesse de favor, porque está de graça, em certa medida, e aquele que vai cobrar do professor, como acontece em algumas instituições privadas, onde o cliente quer ser satisfeito de qualquer forma. Isso ampliaria um fosso que nós queremos diminuir. Existe, por exemplo, com a política de cotas, uma entrada diferenciada nas universidades. O nosso trabalho não é aumentar, não é preservar essa clivagem, é fazer com que essa clivagem se dilua, né? Que ao final do processo, sendo bem sucedido, você não distinga o aluno que é cotista ou não cotista, que ele não mantenham relações separadas, ao contrário, fazem parte dessa comunidade. A introdução de mensalidades, por exemplo, em vez de superar essa dificuldade, consolidaria definitivamente uma separação da nossa comunidade. Então é bom lembrar que nós todos já pagamos pela universidade, além de tudo isso, ou seja, o que nós não podemos transferir para o indivíduo, a sociedade paga pela universidade. A universidade pública é cara e deve ser cara porque é um investimento precioso, mas quem paga? A sociedade, com os impostos. O que nos cabe é decidir se vale a pena, no momento de crise, optar por essa saída que os países mais sábios têm utilizado, apostar na educação. Olha, a discussão está um pouco parada por alguns motivos. Primeiro, porque tivemos 3 versões. As 3 versões comungam certos vícios, né? Ou seja, as 3 versões, por exemplo, restringem a autonomia da universidade ao fazer com que certos contratos passem a ser geridos ou por fundações, organizações, não importa. Criam um fundo de investimentos para o qual não houve um estudo preciso sobre se é exequível ou não é exequível, sua viabilidade, o rendimento que pode retornar. Ameaça um pouco o patrimônio das universidades, no sentido de que dá a ideia de que para entrar como cotista nesse fundo você precisaria talvez entrar com patrimônio já instalado das universidades. Interfere na natureza da universidade, no sentido de que ele é unilateral, né? Ou seja, ele pega só um aspecto da vida da universidade, a inovação, o empreendedorismo, que é um aspecto importante, mas não é o essencial, né? E descarta os outros. O programa Futurice não fala da extensão, o programa Futurice subordina a pesquisa à inovação, quando deveria ser o contrário, e assim por diante. Ou seja, ele traz temores nesse sentido, ele não vai ao encontro do que é essa instituição plena. Vale lembrar, algumas instituições começam com uma vocação só, e pode ser natural se elas têm o espírito da universidade. Então você pode começar, para dar um exemplo, com a área de agrárias, né, de uma forma muito forte e tal. Mas se você tem o espírito da pesquisa, do ensino, da extensão, essa universidade vai se tornando mais plena, incorporando outras áreas, com o mesmo espírito de qualidade. E é fundamental essa plenitude, porque a universidade ela se torna mais plena quando ela faz dialogar saberes distintos. Seria muito ruim ter apenas uma inclinação única, restringindo outras áreas, restringindo a possibilidade de diálogo mais amplo da sociedade na universidade. E nós temos com o Futurice isso, ele é unilateral, ele agride a autonomia, ele oferece saídas que não parecem suficientes para os problemas orçamentários que nós temos. Há uma evolução entre as propostas, mas elas conservam os mesmos traços. Se a última proposta foi apresentada como sendo para
para a consulta pública e seria encaminhada, mas não foi encaminhada. A pessoa mais responsável pelo programa se afastou do MEC, então nós não sabemos se ela vai ter continuidade. Se tiver, faremos o que nós sempre fazemos a cada dia. Vamos debater, vamos discutir, vamos criticar, porque a crítica faz parte da construção de bons resultados. Vamos ter atenção no detalhe, vamos usar nossa expertise. Não adianta falar de empreendedorismo, por exemplo, sem ouvir as escolas nossas que pensam em empreendedorismo de uma maneira mais generosa. Isso não pode ser algo elaborado por uma que outra pessoa. Se é algo que vai mudar a face da universidade, tem que envolver toda a universidade, que é onde está consolidada a cultura científica para pensar a própria universidade. Podemos ter até algumas diferenças entre os seus dirigentes, entre grupos dentro da universidade, mas a universidade é um ser singular, né? E os seres singulares se reconhecem. Então, a comunidade que faz filosofia em uma região vai reconhecer a comunidade que faz filosofia em outra região. Quem faz física reconhece quem faz física e assim por diante. Essa comunidade envolve docentes, e docentes são docentes em todos os lugares do país, técnicos são técnicos, estudantes são o nosso povo. Então, evidentemente, eu acho que essa comunidade, para além das diferenças, no momento que perceberem que esse grande valor está ameaçado, vai reagir, como tem reagido, vai se mobilizar, como tem se mobilizado, vai às ruas, vai ao parlamento, vai aos diversos lugares para defender a universidade. O que é o ser autônomo? Não? O ser autônomo é aquele que tem a capacidade de exercer plenamente a sua capacidade de reflexão, sua razão. É o ser maduro. Então, é o ser que se determina, né? Que não é determinado por outrem. Né? Ou seja, a universidade é exatamente esse corpo que tem uma organicidade interna, colegiados, departamentos, assembleias, conselhos superiores, que fazem com que ela tenha essa capacidade de reflexão, de decisão sobre sua vontade. A autonomia é o exercício pleno dessa decisão política refletida, que faz com que a universidade seja não uma repartição pública qualquer. A prerrogativa da autonomia está na Constituição, significa que nós temos, sim, já em plenitude, garantida essa capacidade de decidir o que vamos ensinar, o que vamos pesquisar, como vamos gerir nosso destino. A autonomia é administrativa, é didático-científica, é de gestão financeira, ou seja, é exatamente uma escolha que a sociedade fez. A universidade, a sociedade apostou na universidade, não pode retirar essa aposta. Eu sou condenado a ser otimista. Minha vida adulta se faz na universidade, eu me torno profissional, eu fui presidente de Associação Nacional de Filosofia, eu me tornei diretor, me tornei reitor, fui reconduzido ao mandato como reitor, represento a Universidade Federal da Bahia, um lugar maravilhoso, precisam conhecer. Eu sou condenado a ser otimista, porque a utopia deve pontuar cada um dos momentos da nossa vida. E qual é a nossa utopia hoje? É que essa instituição se afirme, ela seja capaz de oferecer uma resposta segura, serena, firme, decidida pela sua própria natureza, fazendo o melhor ensino, fazendo a melhor pesquisa, fazendo a melhor extensão, firmando a cabeça, produzindo conhecimento, resistindo às bravatas e à ignorância. Eu só posso acreditar que essa instituição vai prevalecer. Há muitos desafios, a cada momento uma surpresa, alguma restrição, e esse é o momento para que nós estejamos seguros de que, mesmo que seja longa a noite, acaba terminando em dia.